tarde. Eu vim de Lisboa, sou Luísa Cabral. Nós temos no Bloco um grupo mais 60, o nome disto já há uns anos. Temos-nos dedicado sobretudo a questões que têm a ver com as nossas carreiras e as nossas pensões, mas desde o último verão que temos equacionado a hipótese, e começa a ser uma certeza, de deixar um pouco de lado a questão das pensões, deixar a questão das pensões correr o seu curso, estaremos sempre atentos, e começarmos a dedicar-nos a outras questões. Não é, portanto, digamos assim, não é para os mais 60, vou falar dos bloquistas, uma questão novidade, esta questão do há mais vida para além dos 60, e obviamente quando equacionámos a possibilidade de fazer uma sessão destas, o nome do professor Machado Vaz foi, não digo o primeiro nome, mas foi o único nome que pusemos sobre a mesa, e lançámos-nos imediatamente na tentativa de contacto e agendar, embora fosse com muitos meses de antecedência, mas calculando que a agenda é pesada, marcar uma data e, portanto, calhou dezembro, calhou este dia. Nós queríamos agradecer, antes de mais nada, ao professor Machado Vaz, a disponibilidade. Sabemos que tem uma agenda supercarregadíssima e, portanto, a sua disponibilidade é ouro em pó, e daqui envio um enorme obrigado. Agradecer também à Galeria, que também é o primeiro contacto, disponibilizou-se logo, e a todos e a todas que estão aqui presentes, que se disponibilizaram a vir e que darão outra vida à sessão. A nossa ideia era, o professor fala completamente à vontade, mas deixando um bocadinho para perguntas, exatamente, para perguntas e questões que surjam da audiência. A sessão vai ter que acabar às 8 da noite, aliás, à noite depois parece que há aqui outra sessão, e há aqui pessoas que não são do Porto e têm transportes para apanhar e tal, portanto, para que tudo corra bem. Mais uma vez, muito obrigada por se deslocarem, muito obrigada, professor, muito obrigada, Manuela, e vamos a isto, que há mais vida depois dos 60. Obrigada. Muito boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecer a quem nos recebe, ao Espaço Mir. Eu prometo que também trarei uma manta. Não, se calhar trago duas, uma para mim e outra para deixar cá. E agradecer aos sexagenários, sabem, essa palavra tem sempre uma sonoridade um pouco estranha, porque não sei porquê, mas transformou-se numa espécie de fronteira. Já devem ter reparado que quando alguém com mais de 60 anos é atropelado, com frequência não vem o nome. A notícia reza sempre: um sexagenário foi atropelado. Há realmente ali uma fronteira fantasmática. Mas agradecer a confiança do Bloco com este convite. Não é o primeiro. Temos estado em muitas causas, não ia dizer lutas, mas não é preciso estar a carregar no verbo, mas temos estado juntos em muitas causas e presumo que voltaremos a estar noutras. É muito curioso porque o mote não é de minha autoria, mas ontem eu gravei com a Inês Menezes um programa sobre um artigo que muitos de vocês terão visto. A Sociedade Italiana de Gerontologia e de Geriatria decretou que essa coisa de aos 65, terceira idade, idosos, velhos, eu nunca tive a receio da palavra velhos, não é? A medicina de vez em quando entra nos delírios de contorcionismo para encontrar determinadas expressões e depois na prática as coisas não mudam, e é que seria importante. Eu já ouvi de tudo, a segunda metade da vida, pronto, eufemismos. Mas os nossos colegas italianos decretaram que, com o aumento de esperança média de vida, etc., os 65 anos já foram. Portanto, a partir de agora é 75 anos. Antes dos 75 anos, ninguém era. O que eu achei
reconfortante, quer dizer, um tipo acorda de manhã, vai ao computador, vê as primeiras páginas e descobre que afinal não lhe faltam 6 anos para atingir a fronteira em vez de ter mais 4. Pronto, tudo bem. Mas o artigo era interessante em termos sociais porque o que é que se dizia? Dizia-se que em 20 anos, desde 1900 a esperança aumentou 20 anos, etc. E hoje em dia, e foi aí que eu comecei verdadeiramente a interessar pelo artigo, hoje em dia quem tem 65 é como antigamente quem tinha 45, a nível, e estava sublinhado mesmo, a negrito, se bem me lembro, a nível físico, a nível psíquico, etc. E vinha por ali abaixo. Isso já teria chegado, para eu pedir a Inês que falássemos da questão, mas a última frase, eu não consigo dizer palavra por palavra, mas o sentido era este. Sim, porque olhando em volta, quem de nós é que, ao ver uma pessoa de 65 anos, tem, como era, a expressão é minha, tem a ideia peregrina de dizer que está ali um idoso ou uma idosa. E eu sublinhei a frase para não me esquecer no programa dizer assim, quem? Eu. Porque isto depende de como é que as pessoas viveram. Eu conheço pessoas de 65 anos que parece que têm 80. E estávamos ali à conversa, também ao contrário. Isto, sob muitos aspectos, tem interesse para alguém que ensinou antropologia médica, porque é algo que é clássico. Nós olhamos para os outros e para o mundo a partir dos nossos parâmetros. E, portanto, quem escreveu aquilo, e melhor para ele ou para ela, não está muito habituado a contactar com pessoas que tiveram vidas duríssimas. E eu lembro que uma vez fizemos um dos inúmeros programas sobre envelhecimento e eu disse, atenção que esta coisa da reforma é complicada. Eu sempre ouvi dizer que uma reforma começa a preparar-se 10 anos antes, porque se nós, tive o exemplo do meu pai, que no primeiro dia em que deixou de ir à faculdade começou a morrer. Mas é preciso que nós tenhamos interesses, hobbies, etc. E um ouvinte mandou-me um mail a dizer, vê-se bem a que classe social o senhor pertence. Se o senhor trabalhasse como trabalham os estivadores, não estava tão preocupado com os hobbies da reforma, o que queria era estar descansado em casa, não fazer nada, etc. Pronto. E eu respondi dizendo, não estou inteiramente de acordo, porque não fazer nada não significa necessariamente o repouso, e há muitas coisas que se podem fazer, mas tem toda a razão. Quando eu estava a falar da leitura, disto e daquilo, eu estou claramente a dirigir-me à minha classe sociocultural, e o resto são cantigas. Ora, esta questão, seja 60, seja 65, e estas classificações, no fundo, esta nostalgia de cortar a vida às fatias é muito típica da medicina e arrisco-me a dizer, há aqui pessoas que eventualmente me darão um par de reguadas, não raro da ciência em geral. Porque facilita a compreensão. Quando nós arranjamos gavetas, é tudo mais simples. Mas eu nunca encontrei uma pessoa que, na manhã em que faz 65 anos, verdadeiramente diga, eu sinto diferente. Estou um velho. Ontem à noite não era e hoje de manhã sou. Lembro-me de meu pai, no dia em que fez 65 anos, minha mãe, tinha menos 14, vivia aterrorizar, isto leva-nos para outras áreas do envelhecimento, como por exemplo a questão dos cuidadores, e nomeadamente os cuidadores informais. Minha mãe tinha um medo de pânico que meu pai se sentisse velho, coisa que nunca tinha passado pela cabeça do meu pai, mas passava a cabeça dela. E portanto, eu cresci a ouvir minha mãe dizer cuidado com certas coisas. Lembro-me de eu dizer perante, agora poderia voltar a dizer, estamos outra vez em tempo de vacas magras, mas perante uma terrível asneira de um jogador do Benfica, eu ter uma frase cruel e dizer, pá, este tipo tem 33 anos, está velho. Não era só eu que tinha frases dessas, também me lembro de Mick Jagger dizer não confie em ninguém com mais de 30 anos. E o Mick Jagger anda aí, é mais velho do que eu, e a pular com assinalar a saúde e podendo deixar drogas. Portanto, tudo bem.
Mas lembro-me que no dia em que meu pai fez 65 anos, minha mãe estava muito preocupada. E, portanto, mimou, se possível, era ainda mais que nos outros dias. E não se podia, tinha-me dito, não se podia falar na questão do aniversário. Meu pai, aliás, tinha um desprezo absoluto por essas festas. Não é? Foi meu pai que falou. E falou de uma maneira que fez com que eu me risse à custa de minha mãe durante anos. Porque o meu pai disse: "Oh Maria, a partir de hoje tenho desconto na CT." E, portanto, o horror de minha mãe de que ele, coitado, vai estar deprimidíssimo, ele tinha resolvido a questão com o seu otimismo veterano em termos de saúde. Isto para chegar a que noção básica. A vida é um processo e é um trajeto. Não pode ser cortada às fatias. E temos que ter a noção que não é só na questão do envelhecimento. Note-se, empregarmos hoje sistematicamente a palavra envelhecimento, ou a expressão processo de envelhecimento, já é um avanço. Já é muito melhor do que falarmos de velhice. Ou mesmo terceira ou quarta idade, porque essas expressões são estágios, se me permitem o neologismo, digamos assim. Envelhecimento ou processo de envelhecimento, não. É um trajeto continuado. E se repararem, nem sequer tem a ver apenas, pronto, com o meu pedido de desculpas para aqueles que ainda nem 60 têm na audiência, não tem sequer a ver apenas connosco. Reparem, no século XIX, o conceito de adolescência não existia. Havia infância, depois havia idade adulta. E depois, nós, Erickson chamava uma moratória, não é? Nós criámos, digamos assim, um estatuto para uma faixa etária, que também foi variando, que é fascinante, porque tem uma enorme nostalgia de independência, dos privilégios da adultícia, etc., mas permanecendo com uma nostalgia simétrica que é, e que bom que seria ter isso tudo sem abandonar aquilo que tivemos até agora. A proteção da infância, o mimo, etc., tudo isso. E se pensarmos um pouco, vejam em relação à adolescência. O velho Freud dizia: o que é entrarmos na vida adulta é estabilizarmos a nível de duas áreas: o amor e o trabalho. E isto para ele era pacífico. E eu arrisco-me a dizer que na época dele se calhar era. E não só na época dele. É evidente que havia também a influência da Guerra da África, mas a minha geração, quase toda ela, casou aos 23, 24 anos. Nós saíamos de uma família para constituir outra família. E isso mudou completamente. Mudou em termos gerais, e devemos dizer, mudou também em termos de género. Eu estou há 40 anos a ouvir pessoas e hoje ouço mais raparigas a dizerem: não me quero casar já, ou não quero viver debaixo do mesmo teto já, embora, quando decidir, seja com ele ou seja com ela. Na maioria dos casos estamos a falar de relações heterossexuais. E o que é que nos dizem os sociólogos e os antropólogos? Que nós vivemos, provavelmente, na sociedade mais adolescente que já existiu. Porque as possibilidades, as dúvidas, as angústias, etc., estendem-se muito para lá daquilo que os anglo-saxónicos gostam de chamar os teenagers. Que, como eu sou lá para Alice, deveria acabar nos 19, depois é 20 e acabar nos teen. Bom, eu estou sempre a ouvir pessoas no meu consultório que têm 40 e mais e que estão em situações, digamos assim, de incerteza a nível amoroso e a nível laboral, diga-se passagem, que são perfeitamente sobreponíveis a algumas que tiveram no passado. Aliás, não sei onde é que foram buscar o meu, mas aqui há umas semanas uma investigadora resolveu escrever um artigo em que dizia, por causa da questão do efeito de género, dizia: os homens
só saem da adolescência aos 54 anos. Pronto. Também foi uma satisfação. Eu percebi que era adulto aos meros 15 anos. Não é? Mas, mais uma vez, lá está a nostalgia no meio. Agora, o que é importante vermos? Se pensarmos um bocadinho, nós começamos a envelhecer quando nascemos. Ponto final, parágrafo. Não vale a pena estar com a história. E é importante ter a noção, sobretudo, que a velha frase envelhecemos como vivemos tem muito verdadeiro. Nós, ou pelo menos a minha geração, encarava a frase com alguma renitência porque era associada assim a uma espécie de rigidificação. Nós tornamos cada vez mais iguais ao que éramos. E isto pode ter conotações positivas, por exemplo, se continuamos a defender os nossos princípios, mas também pode ter as negativas. E sobretudo para aqueles que, como eu, ainda foram ensinados que o cérebro está sempre a envelhecer e era pouco adaptável, e os neurónios não tinham outro entretenimento senão morrer, etc. E hoje sabemos que isso é profundamente errado. Por exemplo, aquele magnífico livro, Os Superficiais, tem exemplos extraordinários do que é a extraordinária capacidade de adaptação do cérebro, mesmo o cérebro que já tem não sei quantas décadas de viagem, não é? Mas havia essa noção de os mais velhos não conseguem, a partir de uma certa altura, mudar, adaptar-se ao que está à volta. Se têm poder, têm tendência para o impor, até sobretudo aos mais novos, e vou-lhes dar um exemplo dessa situação. Estava eu e o professor Manuel Severino Simões, para mim Manelzinho, estávamos os dois calmamente em Lamego, naquele teatro lindíssimo, numa charla sobre tudo e mais alguma coisa. E às tantas, o Manel falou de questões de estrutura cerebral e tal, e um colega nosso da plateia, com uma educação primorosa, conseguiu dizer que, quiçá, os professores também tenham essa visão ambivalente sobre a tecnologia, porque nós tínhamos tido o cuidado de dizer que, embora o Manel se gabe não ter telemóvel, nenhum de nós demonizava a tecnologia, não é? Mas que, por exemplo, na questão clínica, eu cada vez lido com mais pessoas, que não são só jovens, mais pessoas com dependências muito graves da tecnologia. Pronto. E então o colega, que mais a mais, e se calhar não por acaso, era da neurologia, disse é que talvez, atendendo à geração a que ambos pertencem, já tenham alguma dificuldade. Quando ele acabou, eu e o Manel olhámos um para o outro, não é? Naquela de qual de nós é que vai ser delicadamente bruto. E como muitas vezes acontece na nossa amizade de 50 e muitos anos, esse papel fica para mim. E eu disse, colega, eu agradeço muito a sua gentileza, mas mais valia dizer que nós estamos rigidificados e que, portanto, já não nos conseguimos adaptar a novidades. O colega ficou, professor, por amor de Deus, não, foi isso que o colega disse. Ora bem, isto não só não é verdade, como ilude a noção de trajeto de caminho que eu lhes falava. E, sobretudo, ilude também algo que tem que ser sempre sublinhado. Não somos o único grupo a que isso acontece. Infelizmente, é frequentíssimo. Mas também os mais velhos, em muitos discursos e práticas, são homogeneizados. Ou seja, falam de nós como se nós fôssemos todos fundamentalmente iguais. Ou, no mínimo, muito parecidos. O que é profundamente falso. Como não poderia deixar de ser.
E essas diferenças não se devem apenas à carga genética, tudo o que se possa imaginar constitucional, dependem também, como é óbvio, dos nossos percursos de vida. E isto significa que quando, tanto quem escreveu o artigo como uma sociedade de gerontologia e geriatria, aqui gostaria de abrir um parênteses, é muito feliz que a sociedade seja de gerontologia e de geriatria. Porque geriatria, quer queiramos, quer não, tem uma conotação essencialmente médica. E a medicina, embora com alguma melhoria, e com derivas catastróficas também neste momento, há neste momento, em algumas das principais revistas médicas do mundo, artigos de colegas meus responsáveis pela formação de internos a dizer que a expressão arte da medicina deve ser retirada de todos os livros de texto e não deve ser utilizada, porque não se coaduna com a medicina baseada na evidência. O que não faz prever nada de bom, porque se se ensina isto a alunos de medicina, estamos a preparar terreno para um dia os médicos serem auxiliares, os meios auxiliares de diagnóstico, mas não médicos. E se calhar não é por acaso que Portugal e Espanha estão neste momento unidos na candidatura da relação médico-doente a património material da humanidade. O que, em princípio, quando o meu bastonário veio falar comigo sobre isso, eu disse: Miguel, faz muito sentido, quer dizer, mas a relação médico-doente, quer queira, quer não queira. Então, e depois ele olhou assim para mim e disse: olha, que eu às vezes tenho-te ouvido falar de uma maneira, pensa melhor, talvez faça sentido. Eu disse: pois, tens razão. Há quem pense que esse artigo, por exemplo, que eu lhes falava da questão de varrer a expressão, dizia que, e era uma concessão, dizia que, no entanto, havia uma situação em que provavelmente as máquinas, que serão muito melhores que nós a diagnosticar, a propor tratamentos, etc., etc., mas que talvez houvesse um espaço em que os médicos não poderiam ser substituídos. Seria quando é preciso anunciar a alguém que tem uma doença incurável e vai morrer. O que eu desde logo pensei, isto é alguma coisa que é muito entusiasmante para os jovens, não é? Ir para uma profissão em que se faz tudo pior do que as máquinas e depois, quando está tudo perdido, vai a pessoa e anuncia: olha, trate da sua vida porque ela vai acabar a curto prazo. Pronto. E, na realidade, quando nós vamos ver esta questão da homogeneização, na realidade isto é paredes meias com a discriminação. E não é por acaso. É curioso que o som da palavra nunca me agradou muito, mas é que temos, não é por acaso que se fala de idadismo. E é verdade. Tivemos, porque mesmo em situações que aparentemente são mais caricaturais, nós podemos aprender. Quando este holandês pôs o Estado em tribunal, dizendo: mas eu tenho 67 anos, pode-se mudar de tudo hoje em dia, porque é que eu não posso mudar de idade? Eu quero ter 47. E é muito engraçado, porque as duas justificações que ele avançava, na minha modesta opinião, mas provavelmente são um terrível reacionário, estavam em patamares diferentes. Porque ele dizia: no Tinder isto prejudica. Quando eu digo que tenho 67 anos, aparentemente, mesmo com as questões dos homens mais velhos e os édicos, etc., ele tinha dificuldades. Mas na outra coisa, nós estamos cansados de ver. Ele dizia: e no mercado de trabalho, sistematicamente estou tramado. E nós sabemos isto, tanto em termos de idade, como, mais uma vez, em termos de sexo. O mesmo currículo, rigorosamente o mesmo, com um nome de homem em cima e um nome de mulher em cima, não tem o mesmo acolhimento. E o mesmo currículo com menos 20 anos de alguém não tem o mesmo acolhimento. E um dos problemas que a máfia dos psis, portanto a psiquiatria, os psicólogos, os psicanalistas, etc., neste momento encontram nos seus consultórios,
são pessoas que têm menos, na esmagadora maioria dos casos, do que 60 anos, mas tendo profissões, não é obrigatório que seja, mas com muita frequência é esse tipo de profissão, tendo profissões de contacto com o público, com grande gentileza, são retiradas do contacto com o público e metidas em departamentos lá para trás. Porquê? Porque o seu aspecto físico não é o aspecto físico que aquela empresa ou aquele serviço quer dar às pessoas que procuram. O que, como podem imaginar, é uma ferida, desculpe o palavrão, é uma ferida narcísica terrível para a pessoa. Porque a pessoa é perfeitamente competente e tem a noção, eu sou retirado de um lugar em que eventualmente até gosto de funcionar pelo meu aspecto. Puro e duro. Eu ouço pessoas que me dizem: ó, Soutor, eu pinto o cabelo, mas não, quer dizer, não tem problema nenhum pintar o cabelo, mas eu normalmente não me ocorreria. Mas eu pinto porque isto conta. E isto é discriminação. E é uma discriminação lógica numa sociedade, que até que me provem o contrário, é uma sociedade, nós dizemos a frase clássica, não é? Em que o ter é mais importante que o ser e o parecer também. É uma sociedade exibicionista, voyeurista, e em que a imagem, digamos assim, é muito importante. Ainda recentemente, na vida política portuguesa, não é? Havia um comentário, se bem me lembro, não é? Relacionado com o PSD, em que se falava disso, não é? Que é preciso vender o produto, não é? E vender o produto. A imagem é tão importante que é raríssimo nós vermos um anúncio que tenha alguém mais velho, com uma exceção, que é, atendendo a que vivemos numa sociedade capitalista de consumo, nós, que somos muitos, e alguns, pelo menos, de nós têm poder financeiro, nós somos um alvo favorito. Se vocês repararem, em determinados horários nas televisões, a sensação com que se fica é que os publicitários decretaram que entre aquela hora e aquela hora não há ninguém com menos de 50 e muitos a ver televisão. Porque todos os anúncios, passo o exagero, é alguém a dizer, antes de pôr a pomada não sei o quê, eu não conseguia mexer a articulação. Agora, o que de imediato levanta outra questão relacionada com o que nos junta aqui hoje. Esta sociedade tem-se preocupado muito mais com tentar fingir que o envelhecimento não existe do que em ensinar as pessoas a envelhecerem bem. De uma forma agradável. Não é? O que é proposto às pessoas é mil e uma miríade de soluções para que a pessoa pareça mais nova. E isto não é apenas, ou não tem consequências apenas a nível, se quiserem, do aspecto físico. Quando isto é interiorizado, pode ser trágico. Que é, todos vocês conhecem pessoas que, de uma forma consciente ou inconsciente, recusam a idade que têm e chegam a correr riscos. Porquê? Porque mantêm teimosamente determinadas atividades para as quais já não têm capacidade física, num esforço titânico, de se convencerem a si mesmo e aos outros de que os anos passam, mas eu mantenho-me igual. Ora, quando nós vemos os números, não deixa de ser impressionante que, em quantidade de vida, Portugal, neste momento, compara sem qualquer problema com os países nórdicos. Mas é em quantidade. Quando vamos ver a qualidade de vida nos últimos anos de vida, nós caímos a pique.
E isto devia ser a principal preocupação. Não estou a dizer que não nos preocupemos com a quantidade. Mas vamos ver. Perdoar-me-ão se acham que o discurso é demasiado cru. Uma coisa é estarmos vivos. Outra coisa é termos uma vida. Não é a mesma coisa. E grande parte de nós, não digo todos, mas grande parte de nós diz: eu gostaria muito de viver muitos anos, desde que. Ora, este desde que deveria ser o foco central das políticas em relação ao envelhecimento. Porquê é que eu digo das políticas? Porque deixar o envelhecimento apenas nas mãos da medicina é de uma ingenuidade ou de uma má-fé a toda a prova. Porque a saúde não pode ser deixada apenas nas mãos, até vou mais longe, que é para não estar a trair o meu sindicato, dos profissionais de saúde, não é? Porque não são só os médicos. Pensem um pouco. O que é que a Organização Mundial de Saúde diz? A Organização Mundial de Saúde diz: a saúde não é a mera ausência de doença. É verdade. E depois continua dizendo: é um bem-estar físico, psíquico, social, etc, etc. Muitas pessoas dizem: isto é uma definição utópica. Claro que é. Qual de nós é que se pode gabar de passar longos períodos em completo bem-estar físico, psíquico, social, etc? Quer dizer, basta termos uma discussão com o vizinho e o bem-estar social está, no mínimo, ligeiramente amolgado. Mas parece-me óbvio que é uma daquelas utopias que vale a pena perseguir. Para que nós nos possamos gabar de um bem-estar físico, psíquico e social, isto pode ser entregue apenas aos profissionais de saúde. Nem pensando. Como é que está fora a educação? Como é que está fora a arquitetura? Pronto, paremos aí um pouco. A arquitetura. Mas os estudos são feitos, a importância dos espaços verdes. Vejam a evolução da arquitetura na área da saúde. Os grandes hospitais, nomeadamente os hospitais escolares, etc. Os arquitetos até têm um nome para esse tipo de arquitetura e essa fase, que é o brutalismo. Os grandes hospitais na vertical, hospitais esses que tinham derrapado completamente daquilo que, em termos clássicos, tinham sido os conselhos de uma profissional de saúde, que não de uma médica, de Florence Nightingale, em termos do que deveria ser um hospital. De espaço para as pessoas, espaço de convívio, espaço com a própria natureza, etc. O que é que aconteceu? Aconteceu uma super concentração de especialidades em estruturas de tal ordem que, se procurarem, encontram. Houve um projeto para um hospital em Veneza, um projeto lindíssimo de Corbusier, que depois não foi aprovado porque previa a entrada de automóveis, etc, etc, em que uma das características é que nenhum local dentro do hospital tinha luz natural. Era tudo luz artificial. Que eu não discuto que não fosse espantosa, não é? Mas que nos faz pensar um pouco. E o que é que está a acontecer agora, pelo menos em muitos sítios? E, sobretudo, por nossa causa. É gente cuja especialidade, já é uma delícia, é saúde e organização do espaço e não sei o quê e tal, a dizerem: não, isto não pode ser assim. Nós temos é que cada vez mais desenhar estruturas pequenas, ágeis, multidisciplinares, que é outra das questões em que nós pomos problemas, não é? E que estejam perto das populações. Ora, isto é inverter
centrais. Isto para lhes dizer, sendo eu professor de Antropologia Médica, quando nós dizemos, e é verdade, que os cuidados de saúde primários são fundamentais em termos de evitar que o sistema rebente completamente, a começar pelos hospitais centrais, esse passado, que não aguentam. Isto é apenas parte da função nobre das unidades mais perto das populações. Porque isto, digamos assim, é uma função defensiva. Mas depois, se quiserem, há uma função expansionista. São as antenas a partir das quais nós deveríamos ser capazes de estarmos cada vez mais próximos das pessoas e, sobretudo, dos mais velhos, porque são aqueles que, em termos de cuidados continuados, são o grosso dos utilizadores. Na realidade, em antropologia médica, já se fala, a expressão é curiosíssima, de pré-cuidados primários. Para falar de quê? Para falar de algo que, sob certos aspectos, é uma espécie de regresso ao futuro. É dizer assim, não são só os cuidadores informais que são importantes, que têm que ter o seu estatuto reconhecido, etc. É que nós temos que nos lembrar que a esmagadora maioria dos cuidados que são prestados não são pelos profissionais de saúde. Portanto, é preciso aumentar a formação da população geral de modo a que isso permita uma colaboração entre técnicos, como é evidente, mas as pessoas que no cotidiano estão a lidar com o binómio saúde e doença. Bom, porquê é que a esse nível o envelhecimento também nos coloca desafios particulares? Desde logo, hoje em dia, falar de envelhecimento e não falar do aumento exponencial dos processos demenciais não é. E isto é muito próximo do que lhes dizia há bocado, é a questão da qualidade de vida. Porque, e é compreensível, nós, quando falamos de demências e em geral, quem ocupa a boca de cena é o omnipresente Alzheimer, nós às vezes julgamos que estamos a falar apenas de falta de memória e de morte da memória, não é? Daquilo que eu costumo dizer, e de outros, do horror que temos a sobreviver a nós próprios. A memória é o fundamento da nossa identidade. E, portanto, a pouco e pouco, nós já não somos nós. Somos outra pessoa, com todos os direitos possíveis e imaginários, mas não é a mesma coisa. Mas não é só isso. É todos os problemas em termos de cuidados formais e informais que estas doenças colocam. Ora, os profissionais de saúde, e aqui, para lhes falar com toda a franqueza, esqueçam que eu disse profissionais de saúde, porque é sobretudo os médicos. Os médicos, com melhorias, mas os médicos foram sobretudo formados para a doença aguda e não para a doença crónica. É espantoso que, quando se fizeram, em pleno século XX, inquéritos aos estudantes que entravam para as faculdades de medicina e depois se fizeram de novo inquéritos quando eles saíram, uma das dimensões que preocupou muito boa gente foi que eles entravam com uma expectativa de curar e cuidar e saíam quase só com a expectativa de curar e achavam que o cuidar tinha a ver com enfermagem, psicologia, ajudantes, etc, etc. Porque o médico era só para curar. Ora bem, já isto é mau. Mas como compreendem, com este paradigma, nós somos os maus da fita. Porquê? Quando eu me licenciei em medicina, que é diferente de ser médico, a pessoa licencia-se em medicina e depois vai aprender medicina. À custa dos doentes, diga-se de passagem, não, mas pronto. Quando eu me licenciei em medicina, eu tive um privilégio, que foi, os 2 primeiros sítios onde trabalhei,
foi Matosinhos e foi Aforrado, que são populações muito especiais. E havia expressões que eu nunca mais esqueci, que era: eu, perante a minha impotência, com 26 anos, a tartamudear umas banalidades, e alguém me dizer: ó, Sr. Doutor, isto só com banhos de terra fria. Ou outras pessoas dizerem: ó, Sr. Doutor, isto não mata, mas mói. Ou seja, nós estamos neste momento, e seria inevitável, afundados em doenças crónicas. E além de doenças crónicas, afundados em patologias diversas, verdadeiros coquetéis. As pessoas, em geral, não se queixam de uma coisa, têm várias coisas. E como têm várias coisas, também têm, com muita frequência, polimedicações. Verdadeiros coquetéis medicamentosos. O que significa que depois é preciso, desde logo é preciso tempo. E a maior parte dos meus colegas não o tem. Mas é preciso ser muito fino, digamos assim, na prática, para tentar obter o máximo efeito com o mínimo de efeitos colaterais. Porque as drogas têm efeitos colaterais. E muitos deles não são, é verdade. Se estão à espera que eu vá falar de sexo, estão enganados, porque eu já vejo sexo pelos olhos. Portanto, só se alguém fizer pergunta. E eu, espontaneamente, estou assexuado. Ponto final. Ora, em termos de narcisismo do médico, que foi formado para curar, isto é muito ameaçador. Porquê? Porque nós chegamos lá, por exemplo, eu lembro-me, em Barão do Corvo, que a chaveta não era estou pior e estou melhor. A chaveta era estou pior e não estou pior. A pessoa, em geral, não se atrevia a dizer de chancas eu estou melhor. Porque tinha muito medo que dizer eu estou melhor fosse o caminho mais curto para ter menos atenção. Portanto, dizer eu não vou pior. E eu aprendi que não vou pior é estou melhor. Pronto. Mas o que acontece é que as queixas são múltiplas. Como as pessoas, com muita frequência, não são escutadas, são ouvidas, o que não é a mesma coisa. E como nós somos um bicho psicossomático, o que é que acontece que realmente é frustrante, para não dizer infernal? É que os sintomas parece que se divertem a fugir à nossa frente. A pessoa queixa-se de uma coisa, nós medicamos. E a pessoa, na vez seguinte, nós dizemos, então, Dona Aduzinda, e a Dona Aduzinda diz, olha, daquela hora estou muito melhor. E o tipo diz, pronto, correu bem. Olha, mas em contrapartida, agora não sei o quê. E isto pode-se transformar naquilo que o velho Eugénio disse uma vez, quando se faz da busca é mais ou menos assim, se faz da busca da beleza uma busca de carniceiro, não é? É uma questão, digamos assim, entre nós e o sintoma. Pronto, o palavrão é não termos uma visão holística da pessoa. E é verdade. Há certos autores americanos que dizem que quando se faz medicina assim, o doente não é um sujeito. É um cadáver ambulante portador de sintomas. Aquilo é uma luta de morte entre nós e os sintomas. Por acaso, os sintomas estão no doente. Ora, isto é muito complicado, porque inclusivamente tem a ver com o estilo de relação entre profissional de saúde e doente. As experiências estão feitas. Quando nós praticamos uma medicina centrada no médico, os nossos colegas, e cheios de razão, queixam-se de falta de tempo nas consultas. E não é só em Portugal. Por exemplo, em Inglaterra, neste momento, há um protesto generalizado. Mas o que é fascinante é verificar que se nós dermos meia hora para uma consulta, que é assim, um luxo, a um colega nosso que tem um estilo centrado no médico, aquela consulta dura meia hora, mas o estilo não muda.
continua a ser centrado no médico, que é: eu pergunto, tu respondes, eu prescrevo e tu tomas. Se, pelo contrário, o estilo é centrado no doente, cada minuto a mais é precioso. Porquê? Porque aí nós temos um diálogo entre dois sujeitos. E este diálogo não é apenas entre aspas, uma questão de respeito pela dignidade de quem está à nossa frente. Para empregar uma palavra que hoje em dia tem direito de cidade, é uma questão de eficácia. Porque uma coisa é a história clínica. A história clínica é a história das doenças. A história de vida é a história do doente. Não são sinónimos. E porquê é que isto é importante? E por isso os médicos de família são o núcleo de toda a medicina. Porque são eles que conhecem as pessoas de um modo suficientemente profundo para saberem, eu dou sempre o mesmo exemplo, cada vez estou mais preguiçoso, para saberem que aquela senhora, em setembro, tem sempre mais queixas reumáticas porque o filho que está emigrado em França veio, como bom minhoto, passar agosto ao Minho, lançar foguetes, casar, batizar, etc, etc, e depois foi-se embora outra vez. E ela piora. O super especialista, com muita dificuldade, consegue topar uma coisa destas. E, no entanto, é toda a diferença entre ser eficaz, porque ao perceber isto, a intervenção não passa por mais analgésicos em cima, depois porque é o analgésico vai o protetor gástrico, depois não sei o quê e tal, e é sempre a sobrecarregar. Não. Isto significa, desculpem o palavrão, que na nossa prática o nosso modelo explicativo daquela doença e daquelas queixas escuta e entrelaça-se com o modelo explicativo da pessoa. Acontece que para alguns de nós isto é assustador. Eu, felizmente não muitas vezes, mas algumas vezes ainda ouvi uma pessoa levantar-se com um ar chocado e dizer: então o que o Sr. Professor está a dizer é que tanto faz ser médico como ser doente, sabemos os dois a mesma coisa. Não é isso. Nós somos especialistas das doenças. Aquela pessoa é especialista da doença dela. Ela sabe coisas que nós não sabemos e que são extremamente úteis. E aqui volta à questão dos profissionais de saúde e da multidisciplinaridade. É que, por exemplo, a enfermagem, com muita frequência, sabe coisas que os médicos não sabem. Porque muitas vezes ainda há uma postura reverencial para a figura do médico que não existe com a enfermagem e, portanto, empatiza-se com mais facilidade. Outras vezes, porque a enfermagem passa mais tempo, etc. E a questão da multidisciplinaridade não acaba aqui. E aqui, mais uma vez, a questão dos mais velhos se põe com grande cuidado. É que se os profissionais de saúde não estão articulados como deve ser com o serviço social, é simplicíssimo. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que estamos de costas voltadas e a pessoa, que provavelmente já nem sequer é um doente, é chutada. Pura e simplesmente. Há bocado falávamos da importância da arquitetura. E que dizer do desemprego? E que dizer da pobreza? Como é que se pode homogeneizar alguém pelos anos de vida sem nos interrogarmos quais são as condições de vida desta pessoa? Para terminar e começarmos a conversar. No pico, digamos assim, da crise que atravessamos, hoje tinha um artigo a dizer que já à esquina espreita uma ou outra, não é? A que é que nós assistimos nos mais velhos? Assistimos a gente a sair de instituições onde se sentia bem para, com o dinheiro que gastavam nessas instituições, safar filhos que estavam desempregados. Assistimos a gente mais velha a vender as pratas, isto, aquilo e aquilo outro, para aguentar.
Assistimos, por outro lado, as gerações mais novas a terem que abandonar as suas casas e voltar à casa dos pais, onde iam com muito gosto almoçar ao domingo, mas onde não querem viver outra vez, porque isso é um sinónimo de fracasso. Mas não havia dinheiro. Pensemos a escala global e lembremos da África. Em África há uma geração inteira de idosos que cuida de crianças, filhas de gente que morreu de sida. E isto levanta questões que são de uma premência extraordinária. E vejam, porque falei da África. E termino. Em determinados países, em Portugal, a imigração foi de tal ordem que, passo o exagero, qualquer dia havia mais enfermeiros portugueses em Inglaterra do que em Portugal, não é? Pronto. Mas enfim. Mas em África, por exemplo, uma camada de gente, e nós assistimos à imigração, talvez, da geração mais qualificada que este país conheceu. Pronto. Mas em África, esta gente que saiu na área da saúde foi preciosa em determinados países. Isso é verdade. Mas depauperou de uma maneira completamente trágica aquilo que é a área da saúde nos seus países de origem. E, portanto, nós temos que ter a noção que soluções pontuais não funcionam. Isto tem que ser encarado em termos globais. Não, nem sequer, isso deveria bastar, nem sequer apenas por uma questão de solidariedade. É por uma questão de funcionamento em termos globais também. Por último, é muito curioso. Às vezes eu emprego a palavra sageza e há alguém que tenha honestidade intelectual de levantar o dedo e dizer: isso quer dizer. Não é a única palavra, não é? Os meus netos perguntaram um dia o que é que significa tertúlia. Pronto, não é? A Inês Menezes adora, sobretudo nos programas longos em que eu estou mais preguiçoso e tal, porque de vez em quando diz: tomei nota daquela palavra que disse que eu não conhecia, que são palavras que hoje em dia já não se utilizam. Sem qualquer revivalismo, muito menos aquilo que se poderia chamar arrogância geriátrica. Eu lembro-me que nos filmes de cowboys que eu adorava, lembro-me de ver o Soldado Azul e de repente interrogar-me e dizer: o quê? Então os maus não eram sempre os índios? Mas o mundo está às avessas, pá. Queres ver que o John Wayne é um bocado hipócrita no meio disto tudo e tal? Mal sabia eu quão hipócrita o John Wayne era. Mas enfim, não é? Mas os índios, quando iam para a guerra, antes de ir para a guerra, reuniu o Conselho de Anciãos e se o Conselho de Anciãos dizia: não, ainda vamos tentar falar com os caras pálidas, etc., os mais novos tinham... Ora bem, aquilo a que nós temos vindo a assistir em muitas áreas é uma desqualificação dos mais velhos. Não é sequer só no sentido de que podemos transmitir o conhecimento, mas não a sabedoria, se bem me lembro, escreveu Hermann Hesse. Não é? Portanto, olha, quantas vezes nós dizemos aos nossos filhos e aos nossos netos: olha que te vais dar mal. E no fundo sabemos que sentimos a necessidade de avisar, mas que aquilo não vai valer de nada. Porque eles só vão aprender com as novas negras. Como nós próprios também aprendemos, não é? Pronto. Mas, na realidade, esta noção de que os mais velhos têm coisas para oferecer, primeiro, é verdade. Mas depois, a visão que se tem dos mais velhos é assustadora neste sentido, que é: quando eu cresci, ser analfabeto era não saber ler nem escrever.
Hoje em dia é frequente um outro tipo de analfabetismo, que é, porque eu não domino o Excel, sou um cidadão de segundo. Os meus netos, eu tenho lá um acordo qualquer, presumo que todos vocês, como eu, que têm eventualmente secretárias, não é? Não questionam o que eu digo. Nós, no fundo, fazemos o que as nossas secretárias decidem que nós façamos, não é? Portanto, tenho lá um acordo qualquer com uma companhia de telefones, aquilo tem pontos e não sei o quê, e numa altura, minha secretária disse, olha, tem não sei quantos pontos, o telemóvel está caído podre, eu pedi-lhe outro telemóvel. Sim, senhor, e veio outro telemóvel. E eu cheguei à casa do meu filho mais velho, e um dos meus netos pegou no telemóvel e disse, ei, que fixe, avô Júlio, não sei o quê, e tal e tal. E começou a correr o telemóvel. E eu comecei a ver que ele estava a estranhar qualquer coisa. E eu disse, o que é? E ele disse, tu o que é que fazes com o telemóvel? E eu disse, eu telefono, mando SMS e, nunca pior, e vejo mails. E ele olhou para mim, havia comiseração no olhar dele. E ele disse, avô, isto é uma espécie de pequeno computador. Eu vou-te mostrar as coisas que posso fazer. E realmente as coisas que ele faz naquilo são extraordinárias. Melhor para ele. O que isso não significa é que eu tenha que ser desqualificado porque não sei fazer todas essas coisas. E, no entanto, isso acontece. Aliás, na tecnologia, há bocado falei das questões de dependência e podem ficar com a noção que é apenas os jogos, por exemplo, esta coisa do Fortnite neste momento preocupa muita gente, mas não é só. Eu lembro de um homem que entrou no meu consultório e disse, eu venho aqui falar consigo porque descobri que tenho um problema. Sai sim, e qual é o seu problema? O meu problema é que outro dia eu reparei que já não paro na autoestrada Lisboa-Porto só para meter gasolina ou para comer qualquer coisa, paro para responder a mails a que podia responder depois de chegar a Lisboa e ao Porto. E a seguir disse, e eu tenho medo que um dia destes comece a responder sem parar, sequer. Totalmente. Pronto. Mas, portanto, para terminar, e voltando ao início, acima de tudo, o que é importante é que tenhamos a noção que, com todos os percalços que possam acontecer, aquilo que eu dizia em relação a meu pai, a reforma prepara-se 10 anos antes. Mesmo que não nos apercebamos, nós passamos a vida inteira a preparar o nosso envelhecimento. E nem sequer nos podemos refugiar em fronteiras artificiais para depois dizermos assim, e aos 65 começa a preparar-me aos 55. Não. Antes disso, nós já estamos, digamos assim, sob certos aspectos, a delinear aquilo que vai ser o nosso estilo de envelhecimento. Peço desculpa, alonguei, estou à vossa disposição para comentários, perguntas, insultos, whatever.